Estamos agora na parte de book, parte 3, onde que combinamos que eu vou relatar uma história onde que estive presente. Era no ano 1974, ainda um aluno na Yeshiva do Chabad de Nova York, na presença do grande líder mundial, o Rebbe do Chabad, o Lubavitcher Rebbe, que era a data do 6 de Tishrei, logo após o Rosh Hashanah, no início do ano. Naquele ano fez 10 anos do falecimento da mãe do Rebbe, e o Rebbe ofereceu um discurso super interessante. E no meio desse discurso, o Rebbe relatou uma história em público. Tiveram milhares de pessoas ouvindo as palavras do Rebbe. E o Rebbe conta o seguinte, que na época do Bet HaMikdash, do templo em Jerusalém, quando houve uma guerra entre os judeus e os sírio-gregos daquele tempo, uma mulher judia, com o nome Miriam, a filha do Bilga, se transferiu para o outro lado. Ela casou com um general grego e foi muito contra o seu povo judeu naquele tempo. E quando eles entraram, os gregos entraram para profanar o templo de Jerusalém, essa Miriam, foi junto com elas. Imagina o seguinte, uma pessoa que era uma judia, casou com alguém que era um grande inimigo do nosso povo, e entrou junto com aquele time, com aquele exército, para profanar o grande templo. Quem conhece, isso era na época do Hanukkah, quando nossa dificuldade era justo como os sírio-gregos daquela época. Obviamente não tem nada a ver com Grécia de hoje. Sírio-gregos, estamos voltando a pelo menos 2.400 anos atrás. Ela entrou com todo desrespeito para o templo de Jerusalém, e quando chegou no grande altar, ela tirou a sandália dela e começou a bater com força contra o altar, dizendo o seguinte: Lucus, Lucus. Lucus em grego naquele tempo era o lobo. O lobo, lobo, assim que ele chamou o altar. Você somente recebe as oferendas, os sacrifícios que as pessoas te trazem, mas em contrapartida você não ajuda ninguém. Olha o que está acontecendo com todas as pessoas que acreditam em você. Com todo desrespeito, gritou Lucus, Lucus, lobo, lobo. E os sábios judeus, quando ouviram isso aqui, ficaram assustados pela forma de comportamento de uma pessoa que chegou nesse nível tão baixo, tão contra Deus. Se juntaram e a família inteira dessa Miriam, filha de Bilga, foi punida. Várias punições, não cabe agora saber quais que são, mas foram punidos. E o Talmud questiona por que a família foi punida. E a resposta é: se você tem um vizinho ruim, vai para a pessoa que peca e também vai para seus vizinhos. Vão todo mundo junto. Por isso a família inteira foi punida. Isso é uma história do Talmud. O Rebbe relatou a história com os mínimos detalhes. Obviamente eu encurtei a história. O Rebbe contou a história com os mínimos detalhes. E depois o Rebbe falou o seguinte: apesar dela ser uma pessoa que foi muito contra nós e mostrou todo o desrespeito para o templo sagrado, todo o desrespeito para o altar, mas se nós vamos ouvir bem o que ela gritou com dor. Ela falou: Lucus, Lucus, seu lobo, as pessoas foram tão gentil contigo, falou para Deus, te ofereceram tanto, e por que você não ajuda teus filhos? Mostrou que no fundo ela realmente acreditou em Deus, passou dificuldades, infelizmente se desviou do caminho certo, mas no fundo, quando chegou a hora H, ela não poderia aguentar,
gritou contra Deus, mas o que ele gritou? Falou para Deus, por que você não ajuda teus filhos? Por que você abandonou o teu povo? Diz o grande Rebbe naquele tempo, aqui se vê o mérito dele. Mesmo a pessoa que conseguiu chegar até um nível tão baixo, se juntou com os nossos inimigos, desrespeitou e profanou o templo grande, mas mesmo assim, dor dela era o dor que ela reclamou contra Deus, por que ele não nos ajuda? Por que ele não nos ajudou? Ou seja, mostrando que realmente ela tem fé. E o Rebbe se prolongou, o Rebbe ficou super emocionado com essa história. E depois terminou aquela reunião, aquele fabrenho, e todos os Hassidim não entenderam, todos os adeptos do Rebbe, chamados Hassidim, não entenderam por que o Rebbe realmente se dedicou tanto para um assunto assim e por que o Rebbe ficou tão emocionado com essa história. Qual que é a sua importância para nossos dias atuais? O que o grande Rabino quis nos ensinar? Mas quem vai perguntar para o Rebbe por que ele falou o que falou? Todos nós ouvimos. Eu também era presente ouvindo aquele discurso, não entendi nada. O que nós temos a ver com esse assunto de Miriam, a filha de Bilga, que aconteceu 2.500 anos atrás, o dor dela contra Deus, a favor de Deus? Qual diferença e qual relevância esse assunto tem com nós hoje? Passaram mais ou menos 15 dias e de novo houve uma grande reunião com o mesmo rabino, com o Rebbe do Chabad. E o Rebbe começou a falar uma voz baixa, muito sério, sereno, baixo, e o Rebbe conta o seguinte. Me perguntaram por que algumas semanas atrás eu falei sobre aquele assunto de Miriam, a filha do Bilga, que ele entrou no Bet HaMikdash, profanou o Bet HaMikdash, bateu no altar com sandália. Qual que é a importância e por que eu falei sobre esse assunto? Não sei quem perguntou, mas o Rebbe falou que alguém perguntou, provavelmente alguém escreveu para o grande rabino, perguntaram por que ele relatou a história. E o Rebbe, em voz muito baixo, muito sério, falou, eu quero contar para vocês uma história. O Rebbe era a 7ª geração do fundador do movimento do Chabad, chamado Reb Shneur Zalman, autor do Tanya, conhecido Tanya. E esse grande Rebbe, que era 7 gerações atrás, relatou uma história. Que uma vez chegou para ele um dibuk, usou o nome dibuk, se diz, chegou para esse Rebbe um dibuk. E o Baal Tanya, o autor do Tanya, o primeiro Rebbe, foi tratar como realmente resolver aquele assunto do dibuk. O autor do Tanya, sendo uma pessoa com profundo conhecimento da Kabbalah, detectou que aquele dibuk não é um dibuk simples. É um dibuk, uma história. Ele era uma das pessoas que matou o profeta Zacarias. Zacarias quis relatar para o povo judeu naquele tempo, o povo judeu quis relatar uma profecia sobre a destruição do templo. Como vem épocas ruins, que melhor que ele se arrepende. E antes dele poder falar a profecia dele, se juntaram algumas pessoas e mataram o profeta. Mataram o profeta. E esse dibuk, que o Baal Tanya, o primeiro Rebbe do Chabad, precisava tratar, era uma das pessoas que era responsável pela matança do profeta. Matar o profeta não é um assunto tão simples para resolver. E o autor do Tanya falou, olha, eu quero falar para vocês alguma coisa. Isso o autor está falando naquele tempo. Ele realmente, esse dibuk nosso, era um assassino do profeta. Mas ele era bem intencionado. Ele sabia que na hora que aquela profecia vai ser dita,
depois não tem volta. Porque quando o profeta fala algo, aquilo acontece. Por isso, jamais que queriam que aquela profeta termine a profecia dele, ou fala a profecia dele, para isso jamais aconteceu. Por isso mataram ele, mas mataram ele para não acontecer aquilo que ele quis que aconteça. Com isso, encontrando o mérito daquele dibuk, o autor do Tânia conseguiu aliviar aquela pessoa do dibuk que teve e conseguiu também elevar e dar um conserto, vamos dizer, para a alma daquele dibuk. Isso é uma história que aconteceu 7 gerações atrás, mais ou menos 250 anos atrás, que o nosso Rebbe relatou, e eu ouvi isso do Rebbe contando. Foi um dibuk que veio para Balatã. Quando o Rebbe terminou, ele falou, é isso que aconteceu com Miriam, a filha do Bilha. Nós ficamos brancos naquela hora. Ou seja, veio para o Rebbe uma pessoa com dibuk. E quem que é o dibuk? Aquela Miriam, a filha do Bilha. Ele falou, dá um jeito na minha vida. Eleva a minha alma, me salva. E o Rebbe encontrou mérito dessa Miriam, que apesar que ela fez tudo errado, mas ela estava no fim bem intencionada. Ela implorou para Deus para nos ajudar. Tudo bem, foi da maneira dela, mas no fundo, ela acreditou. O Rebbe contando a história dessa forma, o próprio Rebbe disse, ela veio e pediu ajuda. Veio para pedir ajuda. Contou a história do autor do Tânia. Ou seja, eu, um jovem, lembro que todo mundo estava pálido naquela história. Uau, estamos um dibuk na nossa frente e o Rebbe dando um jeito. Mas, resumindo o nosso assunto, há várias maneiras de tratar um dibuk. O Rabino Batzel trata o dibuk através de gritaria, toque do shofar e outro processo. Mas o Rebbe foi tratar de uma outra forma. Ele encontrou mérito naquela alma e com isso conseguiu resolver um assunto, mas não somente da pessoa que sofreu, porque é uma alma, uma pessoa falecida se grudou, né? Mas aqui é mais. Resolveu o problema também daquela alma que estava sofrendo. Por isso, se existe dibukim, existe. Se tem soluções, tem. Mas eu quero voltar para aquilo que nós falamos na nossa primeira aula. É muito, muito raro. A maioria dos casos é que uma pessoa pode achar que ele foi possuído, mas não é bem possuído. Isso tem um outro nome, uma outra forma de tratar o assunto, mas isso vamos deixar para a nossa próxima. Muito obrigado. Muito bom. Ok?